Se a gente for parar pra pensar, dormir é uma das coisas mais básicas da vida, né? Dá até pra fazer uma lista assim de coisas mais simples da vida que são essenciais para a nossa saúde, como dormir, comer, fazer xixi, fazer cocô. Também soa bastante óbvio que se qualquer um desses 4 aspectos da sua vida não estiverem funcionando adequadamente, você vai ter problema com a sua saúde. Como o foco desse vídeo quer falar especificamente de dormir, né? A gente vai focar nele. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é normal uma pessoa que deita na cama e não consegue dormir, né? Pô, a primeira coisa que você deveria tentar entender é o que tá causando essa perda de sono na pessoa. Porque normalmente, não conseguir dormir é um sintoma de alguma doença, não um sintoma em si. Para fazer uma analogia aqui mais fácil, pô, pensa comigo. Você tá com febre. Nossa, tô com febre, vou ter que tomar remédio pra febre. Beleza, tomei remédio pra febre. Pô, tu não vai ficar 3 meses tomando remédio pra febre. Se tu tá com febre seguido por 3 meses, pô, algum problema possivelmente sério você tem, porque não é normal. A febre não é um sintoma em si, às vezes pode até ser, mas é raro, a maior parte das vezes está relacionado com alguma doença. Então o ideal seria o quê? Você poderia até tomar o remédio para abaixar sua febre, mas o ideal é tratar a doença que está causando a febre. Ou você ficaria tomando o remédio para a febre ali por alguns dias, uma semana ali no máximo mais ou menos, até o seu corpo lidar com a doença base que causou a febre. Dormir é algo semelhante com isso. Comecei a não conseguir dormir aqui, tem uma semana, já que eu não tô conseguindo dormir. Você começa a ter consequências na sua vida, né? Começa a ficar chumbado o dia inteiro, fica lerdo, porra, tu tem que fazer alguma coisa, tá bocejando, não tem força de vontade pra fazer mais nada. E aí, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o quê? Essa falta de sono é um problema em si ou é um problema de alguma doença? Porque as pessoas, via de regra, têm um hábito muito ruim de qualquer problema de saúde que ela tenha, quer arrumar com remédio. Primeiro passo, nossa, não tô conseguindo, vou tomar remédio. Ai, tô com isso, vou tomar remédio. Ai, sei lá o que, vou tomar remédio. E muitas vezes não é assim. Uma coisa que eu sempre falo aqui é que todos os medicamentos possuem efeito colateral. Todos. E não apenas isso, para muitas doenças e para muitos sintomas, para muito problema de saúde, remédio não é a melhor opção. Tem outras opções muito mais funcionais, com menos efeito colateral e que melhora não só o problema que você está tendo agora, como muitos outros aspectos da sua vida. Nesse caso, que se refere à questão de não conseguir dormir, o remédio deveria ser a última opção na sua vida, a última escolha. Pô, vou tentar de todos os jeitos que vou tentar um monte de coisa antes para depois partir pro remédio. Eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre como melhorar o sono, como ter um sono melhor, ficar mais descansado durante o dia. Mas para esse vídeo aqui, tenha primeiro essa noção. O remédio para dormir deveria ser a última opção para sua vida. Tem um monte de coisa de higiene de sono, prática de exercício físico, diminuição de estresse. Porque, por exemplo, muitas vezes a falta de sono é um sintoma de depressão ou de ansiedade. Se você fica só tomando remédio para melhorar o sono, você não está tratando a depressão e a ansiedade, você está só melhorando seu sono. Você está tratando só a febre, você não está tratando a doença. Não vai solucionar, você vai estar só diminuindo o sintoma de uma doença. E aí já começa a entrar uma questão importante aqui para tua vida, né? Que é essa questão de tomar por muito tempo. Porque como eu já falei anteriormente, né? Aquele básico, né? E a primeira coisa que tem que ser lembrado para esses remédios para dormir é que eles deveriam ser usados por pouco tempo. No máximo ali 1, 2 meses, que qual que é a questão? Eles normalmente estão associados a efeitos colaterais pesados mesmo, porque eu falo que todo remédio tem efeito colateral, mas a maior parte deles acaba sendo efeito colateral leve, muitas vezes a pessoa nem sente, mas tem classes de remédio específica que causam sim problemas sérios. Nos casos de remédio para dormir em geral, eu tô falando de forma mais generalista, né? Não tô especificando muito, não tô falando tipo Rivotril, Zolpidem, são nomes mais específicos, né? Estou falando de forma mais generalista, porque tem efeitos colaterais que eles compartilham em si. Uma coisa que é muito temida e muito comum de se ter é a tal da tolerância. Então o que acontece? A pessoa começa a tomar o remédio, começa tomando meio comprimido, ou tomando ali 1, 2 gotas, tomando, pô, baixa dose. E aí fica ali tranquilo, fica ali uma 2 semanas tomando essa baixa dose. Depois de um tempo, começa a perceber que essa baixa dosagem já não está fazendo efeito. Então a pessoa que estava ali tomando meio comprimido, fala, pô, vou ter que tomar um, né? Vou tomar um aqui, que aí volta a fazer efeito. Acho que deve ser isso, né? Deve que, não sei, a semana não foi tão boa, vou tomar um agora. Ou tava tomando 2 gotinhas, pô, se eu tomei 2, funcionou. Se eu tomar 5, né? Acho que vai melhorar mais ainda, né? E isso é uma coisa que realmente acontece com a pessoa. Você começa a desenvolver a tolerância ao medicamento. E aí você tem que ficar aumentando a dose cada vez mais para conseguir ter o efeito desejado. Então quando vê, você tá tomando 2 comprimidos já para dormir e não tá fazendo o mesmo efeito de antes. Pô, o que aconteceu? Antes eu tomava meio, dormia, agora eu tô tomando 2, não consigo dormir. É aquela questão que eu tô falando desde o início. Você tá tratando a febre ou a doença causadora da febre. E essa questão da tolerância, depois ela fica muito problemática. Porque agora, nem com 2 medicamentos você tá conseguindo dormir.
Fala, pô, beleza, vou parar de tomar então, né? Já não tá fazendo efeito. Moleque, aí que tu não vai dormir mesmo. Não, mas não vai dormir de jeito nenhum, porque o seu corpo já tá totalmente acostumado com aquela medicação. E agora, filho, pra tu parar, mas te garanto, vai ser uma luta. Vai ter que ir fazendo uma coisa que a gente chama de desmame, né? Ir abaixando a dose aos poucos. Do mesmo jeito que foi aumentando aos poucos, vai ter que ir diminuindo aos poucos pra conseguir ir desensibilizando o seu corpo à droga. Então é uma questão difícil e complicada. E não só isso, mas também já é comprovado que esses remédios que induzem o sono, eles estão relacionados com aumento de suicídio e de tentativa de suicídio. Então é aquilo, tem que pesar o custo-benefício. Embora assim, ainda não é estabelecido plenamente um nexo causal, não se sabe exatamente se é o medicamento que faz a pessoa ter mais vontade de cometer suicídio, ou se é o oposto, né? Tipo, a pessoa que necessita desse remédio, ela tem uma maior tendência a tentar suicídio. Não sabe o que veio primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha. Mas sabe que tem essa correlação sim. E aí, então entra a questão final, né? Quem que deveria tomar esse medicamento? Pô, tem um medicamento, então ninguém vai tomar então. Tá lá só pra fazer mal pras pessoas. Também não é bem assim. Então, por exemplo, pô, sofreu um acidente, perdeu algum parente próximo. Você passou por algum transtorno na sua vida, terminou algum relacionamento, sei lá, foi assaltado, passou por algum trauma e depois disso você passou a não conseguir dormir direito. Então, beleza, aqui dá pra gente identificar uma causa, a doença inicial que tá causando ali a sua febre. Então, a gente vai tomar esse remédio por um tempo pra você melhorar essa causa base e depois ir parando com o remédio. Remédio pra dormir, eles não foram feitos para ser tomado por 20 anos. Pô, a pessoa tá 20 anos tomando esse remédio. Eles foram feitos para ser usados no curto e médio prazo. Pô, então é isso, espero que eu tenha esclarecido, ajudado vossas excelências aí de alguma forma. Grande abraço, valeu, falou!